Saudações. Vamos dar continuidade à questão do Irã, que não completamos ontem, pois antialérgico que deu sono. Enfim, uma questão colocada é se o Irã seria abandonado pela Rússia e pela China. Vamos explicar por que não. O Irã é fundamental para a Rússia porque representam a saída através do Cáspio e do Golfo Pérsico da Rússia para o Oceano Índico. Perfeito? Então, o Irã é a porta de saída, de entrada da Federação para o Oceano Índico. Lembrando que a Federação é banhada pelo Oceano Atlântico ao oeste, pelo Ártico ao norte e pelo Pacífico ao leste. Certo? O único oceano que não banha a Federação é exatamente o Índico, mas banha o Irã. Então, o Irã é uma ponte entre a Rússia e o Oceano Índico. Mais do que isso, o Irã, incrivelmente, fornece para a Rússia uma série de bens industriais que são essenciais no momento de guerra. Por exemplo, o exemplo mais dramático é turbinas para gasodutos. A Rússia tem condição e tecnologia para produzir isso, só que a economia industrial russa está funcionando para a guerra, certo? Muitas fábricas estão contratando 500 pessoas por mês, em grupos, em lotes de 500 pessoas, estão trabalhando em 3 turnos, 7 dias por semana, 24 horas por dia, o mês inteiro, para conseguir atender as demandas russas por equipamento militar e munição, certo? Então, a Rússia está operando no máximo da sua capacidade industrial. Por isso, ela necessita que o Irã forneça alguns bens da indústria pesada e o Irã também está fornecendo armamento. Os drones kamikazes, que têm sido muito importantes na estratégia vitoriosa da Rússia contra a OTAN na Ucrânia. Vamos falar um pouquinho sobre isso no final. E os mísseis, mísseis balísticos, também muito importantes na estratégia russa. E a China? Bom, a China, maior economia do mundo, ela necessita de quantidades enormes de energia. E o Irã é um dos maiores produtores mundiais, tanto de gás natural quanto de petróleo. Então, o comércio entre a China e o Irã é cada vez mais forte. A mesma coisa se aplica à Índia. Certo? A Índia também tem uma economia muito grande, uma população enorme e necessita de vastas quantidades de energia. Então, o Irã fornece energia para a China e para a Índia e fornece bens industriais para a Rússia, além de uma saída para o Oceano Índico, também para a Federação Russa. O papel do Irã é cada vez mais forte na comunidade internacional. Foi-se o tempo em que o Irã era boicotado pelos Estados Unidos e isso significava um país isolado. Bom, ele ainda está isolado pela chamada, aquilo que a mídia chama de comunidade internacional, que são os governos que fazem o trabalho sujo para o Ocidente. Europa, América Anglo-Saxônica, Canadá, Estados Unidos, Austrália, Nova Zelândia, Japão e Coreia. É a comunidade internacional que a mídia diz, o antigo mundo livre, ou seja, os países comandados pelo capitalismo financeiro diretamente. Então é contra esse povo que a Federação está em guerra. A Ucrânia é só o campo de batalha. E o Irã é um parceiro importante nisso. Como o Estado de Israel e os Estados Unidos não têm coragem mais de atacar, o gato, não tem mais coragem de atacar o Irã já fez 2 ataques a mísseis em bases dos Estados Unidos no Iraque, em base israelense, e nem Israel, nem os Estados Unidos tiveram coragem de reagir. O que os americanos e os israelenses estão fazendo? Eles estão promovendo revolução colorida no Irã, de 2 formas. Seja através do caos, aquele negócio, meu Deus, o direito das mulheres. Entrou aquele mané, aquele branco europeu com síndrome de Tarzan, para ganhar like, no jogo do Catar, falando respeito às mulheres iranianas, já falamos sobre isso. Eu creio que as mulheres iranianas são capazes de se defender sozinhas. E, gente, desculpa
essa intromissão felina aqui na nossa análise geopolítica. Bia, fica quieta. Então, as mulheres iranianas são plenamente capazes de se defender sozinhas. Não precisa de um branco macho hétero europeu com tatuagem de grupo neonazista para ir defender elas no Catar, não. O cara só está querendo ganhar like. É só lacração identitarista liberal para desestabilizar o Irã. Houve um infeliz acontecimento, uma mulher que tinha problemas cardíacos morreu numa delegacia iraniana depois de entrar nessa de protesto, ela foi levada para esclarecimento, tinha problemas cardíacos, veio ao óbito, e aí por causa disso iniciou-se uma série de protestos, aquelas revoluções coloridas de sempre, que todo mundo que é minimamente honesto intelectualmente sabe que os Estados Unidos promovem em qualquer lugar onde os interesses americanos estejam sendo ameaçados, né? Além disso, um outro fator importante, Bia, por gentileza, gatinha, você pode... Tem tanto lugar, o tamanho dessa casa, né? Vai lá, vai procurar sua avó, vai achar um outro lugar para você deitar, gato. Onde eu estava, sim. Então, os curdos têm servido de cavalo de Troia para os interesses da OTAN, dos Estados Unidos e de Israel no Oriente Médio, né? Eles buscam seus novos israelenses, certo? Um povo que desestabiliza a região inteira para favorecer os interesses americanos e do grande capital financeiro internacional. Então, os curdos têm promovido ataques terroristas na Turquia, ataques terroristas na Síria, ataques terroristas no Iraque e, claro, ataques terroristas no Irã. Então, os curdos são a ponta de lança do terrorismo da OTAN no Oriente Médio, certo? Para desestabilizar o Irã. Além dos curdos, você ainda tem movimentos separatistas, é sempre uma arma dos Estados Unidos, no Azerbaijão, aqui ó, no Azerbaijão Ocidental, que é uma província iraniana, e também no Baluchistão, aqui na fronteira do Irã com o Paquistão. Então você tem 3 focos de encrenca promovidas pelo Ocidente. Os curdos, que além de guerrilheiros são terroristas, e movimentos separatistas, no Azerbaijão Ocidental e no Baluchistão. O Azerbaijão Ocidental junto à fronteira com o Azerbaijão, o Baluchistão junto à fronteira com o Paquistão, Kurdistão junto à fronteira com o Iraque. Essas áreas estão sendo, repito, desestabilizadas pelos Estados Unidos com o apoio de terroristas curdos, certo? E também já se ventila tentativas de revolução colorida na Arábia. Pessoas estão protestando contra umas execuções. Durante as muitas décadas, mais de meio século, quase um século, que a Arábia Saudita era amiguinha dos Estados Unidos, eles sempre executaram pessoas aos montes. E os Estados Unidos nunca falaram nada. E de repente agora, oh meu Deus, gente, a Bia não é um fator geopolítico a ser levado em consideração, tá? Essa está aqui porque ela é curiosa. Então, voltando ao nosso assunto. Assim, viu? Já está indo embora. Os curdos são hoje, eu sei que tem muita gente, oh meu Deus, os heróicos curdos, as mulheres de Rojava, isso é passado. Nós estamos falando agora de ladrão de petróleo, terrorista e títere de interesse israelense e americano. É a isso que os curdos se reduziram. Perfeito? Então, eles são um elemento a ser combatido. Mas eu creio que uma aliança tácita entre a Turquia, Irã e Síria pode resolver o problema curdo. Pode resolver de uma maneira pacífica, se eles assim desejarem, ou podem ser resolvidos como o problema ucraniano está sendo resolvido. Vamos falar um pouco sobre a Ucrânia. Se vocês derem uma olhada nos canais, tipo Hoje no Mundo Militar da Vida, que falava 24 horas por dia de como as forças ucranianas estavam perto de conquistar Moscou, certo? Como Putin estava derrotado, como Putin ia perder a guerra na semana seguinte, como Putin ia ser deposto, como os russos sairiam correndo. Ninguém mais está falando na Ucrânia. Por quê? Porque a Ucrânia já era, como ele disse no vídeo anterior. A Ucrânia perdeu a guerra. Tem uma conta, seguidora minha no Twitter, que mora em São Petersburgo, é uma brasileira, que mora em São Petersburgo. E ela estava comentando que nos últimos dias tem passado um avião a cada 5 minutos na cidade de São Petersburgo. E antes de ontem, começaram a surgir os rumores de que os russos estariam preparando o ataque definitivo. Certo? O ataque definitivo contra a infraestrutura energética da Ucrânia. Isso nós já estamos entrando no fim do primeiro mês do inverno meteorológico.
né? Então, se esse ataque definitivo acontecer, e realmente nós estamos a um ataque para a Ucrânia ficar absolutamente sem energia, sem gás, sem infraestrutura de transporte, comunicação, internet, radar, se isso acontecer, realmente a Ucrânia já era, já não tem mais uma salvação, mas depois desse ataque, sem energia, vai restar os ucranianos fugir. 2, 3, 4, 5, 6, 8 milhões deles vão ter que fugir. Se não quiser morrer congelado, de frio, de fome. Eles vão para a Polônia, vão para a Alemanha, vão para a Romênia. Vão levar o caos para toda a Europa. Mais ou menos como o pessoal da OTAN fez com a Síria, né? Fez com a Síria. Milhões de pessoas da Síria foram obrigadas a sair do país. Então, oh meu Deus, os russos malvados. Não. Os russos estão desabilitando a infraestrutura. As casas vão continuar lá, quando eles quiserem voltar. Diferente do que aconteceu na Síria, diferente do que aconteceu no Iraque, diferente do que aconteceu na Líbia, diferente do que aconteceu no Afeganistão. Não vai ter uma operação choque e pavor tradicional, que todas as casas com as pessoas dentro são destruídas. Como Israel, por exemplo, costuma fazer com os palestinos. Não vai ser isso. A infraestrutura de energia elétrica, de abastecimento de gás, de aquecimento, e por conseguinte de água, como também de telecomunicação e satélite, internet, vai ser desabilitada. Se as pessoas quiserem ficar, fiquem. É uma escolha. As pessoas podem ir para o campo, podem ir para pequenas cidades, ou, que é o que milhões vão fazer, e os russos esperam isso, vão para a Europa. A população da Ucrânia hoje, real, é de pouco mais de 20 milhões de habitantes. Um país que antes do conflito tinha 51 milhões. Certo? E se perder, digamos, 7 milhões, a Ucrânia fica reduzida a 3 milhões de habitantes. Deixa de ser um dos países mais populosos da Europa para ser Portugal crescido, certo? Uma Tchequia crescida, uma Suécia do leste. Mas foi uma escolha do povo ucraniano. Foi uma escolha dos governantes ucranianos, não foi uma escolha russa. Vocês podem ver que agora os canais hoje no submundo militar e afins estão falando mais de China, de Taiwan. Por quê? Porque não tem mais o que falar de positivo a respeito da Ucrânia. A guerra foi perdida. Toda mentiraiada e falação de BOSTA desses canais, que Putin seria derrotado, que a Rússia estaria vencida, todas essas bobagens que divulgaram ao longo de meses, se mostraram enganosas e falsas, como nós dissemos que elas eram, enganosas e falsas. Então, para não passar vergonha de admitir a derrota inexorável, eles agora estão falando da China e de Taiwan. Inclusive, nós até podemos falar, mas depois, nós não somos pautados por esses trouxas. Por enquanto, a questão é essa. A derrota definitiva da Ucrânia está a um ataque russo, um ataque aéreo russo, e parece que esse ataque está chegando próximo. Depois dessa derrota definitiva da Ucrânia, a gente não sabe qual vai ser a reação dos Estados Unidos, é uma coisa que a gente pode debater, porque os Estados Unidos vão ter que reagir de alguma forma, só que os democratas perderam as eleições. Então, o Biden não vai poder mais reagir como ele queria. Vai reagir como o Congresso vai deixar. Os Estados Unidos estão perto de se tornar um país também disfuncional. A Europa foi jogada na recessão, na miséria, na pobreza, na irrelevância industrial por causa das sanções auto-infligidas. Eles colocam a culpa nos russos do que aconteceu e está acontecendo com a economia e a sociedade europeia, mas a culpa é deles mesmos. Eles que decidiram não comprar mais gás barato e confiável, não comprar mais petróleo barato e confiável, não comprar mais urânio barato e confiável, não comprar mais carvão barato e confiável, não comprar mais energia. Eles escolheram não comprar mais fertilizantes, não comprar mais alumínio, não comprar mais matérias-primas que eles necessitavam. Foi uma escolha dos europeus, não dos russos. Certo? Rapidamente, como era de se esperar, os russos arrumaram novos consumidores para as coisas que eles vendem que o mundo inteiro precisa. A China compra de bom grado, a Índia compra de bom grado, a África compra de bom grado. A Rússia não precisava da Europa. A Europa é que precisava da Rússia. Então a Europa porque ela escolheu
Foi uma escolha dela. Então vai passar um inverno terrível, de recessão, inflação na casa de 2 dígitos, frio e fome e desemprego. Mas porque a Europa escolheu. A Rússia não tem culpa disso. Certo? Foi uma decisão equivocada da Europa. E que ela vai pagar. A Europa, aliás, vai ter que decidir se ela quer ser uma Europa independente dos Estados Unidos ou se ela quer ser uma Ucrânia do Oeste. É uma escolha dos próprios europeus. Como eu disse, os russos não vão interferir nisso. Eles que escolham ser uma nova Ucrânia ou ser um país livre da ingerência dos Estados Unidos da América. São escolhas, o mundo inteiro vai ter que fazer escolhas. O Brasil vai ter que fazer as próprias escolhas, inclusive. Né? Vamos ter que nos livrar desses militares golpistas, traidores e parasitas. Vamos ter que nos livrar dessa cambada de ladrão, de incompetente, de traidor, de vendedor da pátria. E temos 4 anos para isso. Deus nos abençoe e nos proteja. Deus abençoe e proteja a Rússia, o Irã e a China. E Deus abençoe e proteja o pobre povo da Ucrânia, que é vítima dos próprios governantes. Ok? Tenham todos vocês uma ótima manhã, uma ótima tarde, uma ótima noite. Eu não sei que hora vocês estarão vendo isso, mas fiquem bem todos vocês. Curtam o canal, compartilhem. Gente, é muito importante compartilhar, mostrar para os amigos, para as amigas, porque definitivamente o YouTube nos boicota, certo? Restringe a nossa visibilidade. A minha mãe assina o canal e na maioria das vezes ela não recebe a notificação. Então, o YouTube não gosta do que a gente fala. E por isso nós dependemos de cada um de vocês. Comentar, um emoji que vocês colocam ajuda demais, certo? Conta como comentário. Compartilhe com as pessoas. Divulguem o canal, certo? E, repito, tenham um ótimo dia. Até mais, até a volta.